Ora, sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio daqui do vosso podcast favorito, Calúnias Mentirosas. E hoje estamos cá só nós os dois, não é? Como costuma ser hábito, e para a semana talvez a gente traga um convidado, que depois devemos de revelar quem é. E nós temos aqui alguns temas para falar. Não sei por quem é que vocês foram convidados a ouvir este podcast, mas no caso de ter sido uma mulher a convidar-vos, quem é que nos vai doar o dinheiro? São as pessoas ou as mulheres que convidaram? Em princípio, pois não é. Realmente isto foi uma questão que eu e o Daniel vimos ser colocada, na verdade no Twitter, por um rapaz qualquer, que eu vi há bocado e agora já não me lembro o nome dele. Uhum. Mas sei que o homem está no real estate. Foi a única coisa que eu decorei, estudou estudos africanos. Ahm, mas que ele perguntava, na verdade, quando se convida alguém, por exemplo, para jantar e beber um copo, etc., quem é que paga? Uhum. Não é? E ele até faz a questão, porque eu acho que ele faz a questão bem assim, na verdade a questão que ele faz é, se uma mulher convida um homem para sair, ele é que paga a conta. Aham, aham. Era essa a questão. Qual é a tua opinião? Epá, eu já comentei no Twitter, como comento qualquer pequena polémica, que é depende, não é? Posso ser eu a pagar, pode ser ela, podemos dividir. Depende, acima de tudo, da minha condição, portanto, atual a nível de carteira e do extrato social dela. E portanto, pá, mas a coisa acaba por não acontecer. Acabamos por não ter momentos cringe, pelo menos comigo não costuma acontecer. Por acaso também comigo acho que nunca aconteceu. Não. Epá, eu normalmente, pá, devo admitir que se convido, tendo a pagar. A pagar. Aham. Mas eu acho que eu ia puxar isto para além das, não é? De dates, no fundo, de encontros românticos. Eu acho que para tudo na vida é um bocado essas regras, pá. Tipo, sei lá, se eu convido alguém para ir a um Olha. sítio caro, não Ah, é? sim, isso é E estou tipo, diferente. e não, tipo, não sei se a pessoa tem, Mas não se é? fores comer um pastel de nata ou fatucha, não é? É pá, não, aí não, à partida não paga. Pá, tipo, também depende muito da relação que tens com as pessoas. Aham. Não é? Se eu vou com um amigo, acho que se presume que se divide. Sim, sim, Não é? sim. Com amigos, presumo sempre que se divide. Aham. Pá, nestas coisas, eu acho que assumo primeiro que vou pagar e depois espero que se divida. Mas também não sou daquelas pessoas que, não, eu é que pago. Sim, sim. Pá, não, Aqueles achei isso estranho. chatos. Yeah. Parece o pessoal da porta. Não, eu. Não, Exato, não, exato. não. Depois a pessoa paga. Ah, maldito Porque há caro, não aquelas sei o quê. pessoas que é tipo que se sentem na obrigação de pagar. Pá, também acho que não. Uhum. Pá, e acho que se deve dividir, sempre. Pá, eu com a cena dos convites é um bocado chato, porque normalmente quando. É Pá, o eu não senhor que tenho. convida, mas são elas que Não, pagam. também. Não, mas eu não faço o convite assim de forma formal, ou seja, eu vou falando com as pessoas, e tal, e se combinássemos qualquer coisa, e depois alguém pergunta quando ou onde, e depois outra pessoa responde, mas aí não fui eu bem a convidar, estás a ver? Então, Ok, pá, não aí é tipo, acaba sei por. lá, vamos ali a Sim, tantas sim, sim. horas, E tipo, se ok. fôssemos não sei onde, sim, podemos passar na coisa. Pá, e quem é que disse? É quem disse que vamos ou quem disse que Sim, vamos passar exato, na portanto coisa? no teu caso, tipo nos casos que estás a pôr, nem sequer há claramente uma pessoa que convidou e uma pessoa que foi Não, convidada. não, eu não sou os gajos do Forex do Bora Tomar um Café para te falar do meu esquema em pirâmide. Opa, pois isso realmente. Isso por acaso no teu caso dificulta muitas coisas. Uhum. Mas eu acho que, regra geral, eu acho que tu tocaste no ponto-chave do extrato social. Eu acho que se tu convidas e não sabes, em caso de dúvida, ofereces para pagar. Sim, sim, sim. Pá, eu acho que. Eu, em caso de dúvida, fico sentado a ver o que é que a E pessoa espera. diz. Se a pessoa se levanta, tudo bem. Se não se levanta, vou pagar, porque sou muito cavalheiro. Exatamente, exato. Não, mas eu acho que é isso, pá. Acho que se tu convidas, tipo, tu também nunca sabes propriamente o que é que a outra pessoa pode pagar. Uhum, uhum. Portanto, em caso de dúvida, pá, não sei que vais tipo saco numa bifana. Sim, sim, Aí sim, sim. esperemos que tenha. Mas se tu não souberes, pá, eu acho que estás sempre aquele passo à frente. Nem é tipo propriamente por uma questão de coisa, acho que é mais por uma questão de respeito da pessoa. Pá, tu Uhum. convidaste, a pessoa pode não ter. Sim, sim, sim. Pá, eu acho que dás essa à chega. Agora, pá, este senhor não Já sei. está na altura de falarmos de temas sérios que Acho que já está acho na que já altura passaram de mais de chegar. 2 minutos. Acho que já passaram mais de 2 minutos e eu acho que está claramente. Deixa lá ver Qual aqui eram na os temas gravação. sérios? 4 minutos e 20, ok. Portanto, temos no fundo a Palestina e Lula da Silva e mais coisas pois é, que que eu podem sei. vir por acréscimo. Verdade. O que é que, na visão de um social-democrata, se está a passar na Palestina? É positivo ou é negativo? Pá, eu parece-me a mim que, à partida, o que se está a passar na Palestina não é positivo do ponto de vista de ninguém, Uhum. não é? Ahm, mas eu quando estava. Quer dizer, nós já falámos de falar disso há alguns dias e eu estava a pensar e realmente acho que há aqui duas questões fundamentais. Pá, eu peço desculpa, mas é que nós estamos, no fundo,
a gravar isto enquanto estamos a ver o futebol feminino. Porque nós hoje estamos a gravar presencialmente, portanto isto em Sim. princípio há de ficar melhor. O áudio, o meu, porque Exato. a pessoa não costuma ficar mal. Pá, e devo admitir que já me estava a começar a enervar ver Daniel Ferreira a ver o jogo e eu não estava a ver, portanto agora tive que fazer um bocado de uma dança das cadeiras, mas já estou mais bem posicionado. O que acontece, que eu acho que na Palestina são duas questões que devem ser discutidas em separado, que são duas questões separadas igualmente importantes, que é, primeiro, tudo isto se deve a uma questão muito simples, que é a existência do Estado de Israel e a criação do Estado de Israel. Não é? Que já de si há, não é, opiniões favoráveis e desfavoráveis sobre o mesmo. Não é? Também é sempre, e também queria saber a tua opinião sobre isso. Eu tenho o meu take sobre Israel, que é porque é que, por exemplo, os romani, vulgo ciganos, que foram tão perseguidos como os judeus, não morreram tantos porque também não havia tantos na Europa, porque é que não têm também direito ao seu etno-estado, mas os israelitas têm. Mas, eu para mim, a intenção da ONU, que é supostamente a solução dos dois Estados, parece-me uma boa ideia. O problema é que já se viu que não resulta muito bem na prática e sei lá, ou se faz um único Estado laico, ou não sei. Para não mim sei. era o melhor. Eu acho que esta coisa de Estados. Não, para ti era não haver Estados. Para mim, Ponto. não. Para mim, isto de Estados com conotações religiosas são já de si negativos. Como justificares a criação de um país por um texto escrito, hipoteticamente, seguindo as palavras de Deus, há mais de 2000 anos atrás, à partida é errado. Não é? E portanto o Benfica acabou de marcar. É. E portanto, à partida, tu justificares a criação de um Estado com a Bíblia, não sei se terá sido logo o melhor dos começos. Sim. Mas não é a Bíblia, não é a Tora. É, pá, é a mesma coisa. Não, a Bíblia não tem. Mas a Torá é só o Antigo Testamento. Que é o melhor, não é? É o mais baseado. É o mais giro. É. Foi o que eu mais gostei de ler. O novo já é um bocadinho peace and love demais para o meu gosto. Já é muito típico. Já é muito fixe. Não, mas é verdade, pronto, a Torá, textos religiosos, no fundo antiquíssimos, que são usados para justificar a criação de um Estado. Pá, isso à partida é errado. Acho que sim senhor, princípio da autodeterminação dos povos, as pessoas têm todo o direito a ser o seu Estadozinho, etc. Constituição, aquela escrita. Exatamente, acho isso giríssimo, incrível, impecável. Agora, e também é verdade que é discutível, não é? O que é um povo e quais são as características e como é que tu provas ou justificas que é de facto um povo e não sei o que mais. À partida, textos religiosos milenares não me parecem a mim uma boa forma de justificar a existência de um Estado. E como se pode ver, não resulta muito bem. Especialmente porque, e eu acho que talvez não propriamente na região da Palestina, mas especialmente no caso de Jerusalém, tendo em conta que é um sítio tão importante para tanta gente, também podia ser fazer uma cidade-estado, se calhar. Mas supostamente Jerusalém é a cidade de Drena, não é? Que é de todos. Pois, exato. E então eu acho que se calhar fazia-se ali uma cidade-estado de ONU. Assegurava-se que toda a gente chegava lá, só e salva. Sim. Que havia ali um clima de paz. Mas supostamente já tens. Sim, Ou mas já na tiveste muitos prática não períodos tens. com Jerusalém. Sim. Chill. Tiveste. Mas este não é um deles, particularmente. Não é? Não estamos propriamente a viver num período de chill Não. de Jerusalém. Foi também com aquele senhor israelita, não é? O Netanyahu. Se eu não gosto do Netanyahu. Não gosto nada. Israel já me deixa de pé atrás naturalmente. Sim. Aquele senhor Netanyahu, bem, pronto. Ainda deixa mais. Aliás, ele motivo porque uma coisa qualquer sobre Israel da PragerU. Portanto, pronto, aquilo em princípio. Mas a cena é, lá está, é eleito pelos israelitas e isso até pode ser visto pela malta assim com tendências antissemitas, um bocado como estão a ver e tal. Por acaso, eu acho que ele não vai ouvir isto, não vai. Eu ontem, quando fui, porque eu hoje tive aquela coisa dos finalistas e tal, sim. só que eu não sei dar nós na gravata e então fui um vizinho lá em baixo e descobri que... viu-se, não é? Sim, descobri como era do Chega. O vizinho? O vizinho. Sim. Primeiro começou com porque não sei o quê, os políticos são todos iguais, podem dizer que sim, mas Mas em que parte da conversa é que isso aconteceu? Porque ele me perguntou o curso. Ok. Pronto. E então, e depois a minha mãe, todos iguais, mas há uns piores, tipo Chegas e não sei o quê.
E o gajo assim, pá, eu até gosto do gajo, não sei o quê. Depois começou, pá, porque algumas coisas que ele diz é verdade, minha mãe, não sei o quê, que é muito extremista. Ele assim, pois, extremista, mas isso também é como o Hitler, que diziam, não sei o quê dos judeus, já viram o que é que eles andam a fazer ali na Palestina? Aquela é uma raça que só vai lá com um tiro na cabeça. Pá, isto foi este pequeno parênteses, porque essa malta que já tem tendências antissemitas, quando vê estas coisas até... Por um lado é fixe porque começa a Mas tolerar eu adoro muçulmanos. como escalou, assim, como a Sim, situação sim, escalou. sim, sim, A sim. situação começa com. Eu acho que o André Ventura até tem boas ideias Uhum. para. Realmente os judeus só com tiro na cabeça. Sim, sim. Aquilo é uma raça, como isso mesmo. Eu adoro a escalada que aconteceu nesse senhor. Mas por outro lado é fixe, porque se essa malta for contra Israel também vai começar a tolerar melhor os muçulmanos, sem perceber. Tá, Ou pelo menos os da Palestina. sim, mas só esses. Só. São só os Porque que depois, por podem vir para Portugal. exemplo, os muçulmanos marroquinos já não Não, têm tanta piada. isso Já não têm tanta piada. marroquinos, não sei o que, alentejanos. Já não tem piada nenhuma, não é? Por exemplo, agora o que aconteceu em Ceuta também. Aham. Mas eu acho que antes disto, acabar só com a questão ehm, de Israel. E depois já lá vamos para o Lula da Silva e não sei o que, outras pessoas. Pronto. Outros países de terceiro mundo. Pá, isso já não se usa. Já não se usa. Qual é que é o segundo mundo hoje em dia? Pois já não há, mas Já não havia. Mas havia, pá. Não. Havia. Pá, se calhar são os Estados, pá, da China e tal. São dois, isso e Cuba. Não, e o Exatamente. Vietnã e não sei o quê. Isso não, pronto. Mas eu acho que, especialmente no caso de Israel, acho que é importante também ver-se o que está a acontecer agora, e acho que isto é muito importante perceber também a discrepância que há, porque Israel, no fundo, não é, justifica as suas ações com a ideia de proteger o seu povo e garantir a segurança e a defesa. E se não concordas és nazi, aquelas Exato, coisas pronto, que eles também. costumam dizer. E até um senhor do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse ao Expresso esta semana: eu queria ver se começassem a mandar rockets sobre Lisboa ou sobre Washington, se os americanos e os portugueses também não retaliavam. Mas eu acho que aqui é um daqueles momentos em que tens que ter um bocadinho a superioridade moral. Aham. Tens de ter o moral high ground de isto se calhar não é muito. Ele fez-me isto e portanto eu vou fazer igual. Ele deu-me um estalo, portanto eu vou-lhe dar dois. Não, ele não está porque eu vou arrebentar a casa. Tipo, se calhar a comparação assim é mais bem feita. Portanto, eu acho que Israel, enquanto Estado supostamente desenvolvido e pertencente E europeu. à cúpula, Não é partido. supostamente é europeu, e pertencente à cúpula de países desenvolvidos e de primeiro mundo, Aham. eu acho que tens uma certa responsabilidade moral de não fazer determinadas coisas e não tomar determinadas ações. Por exemplo, Pá, há outros países de primeiro mundo, por exemplo, a Síria é bombardeada pela França, mas não bombardeia a França. Exatamente. Porque a Síria é um país de primeiro mundo. tem que haver respeito. Exatamente. Tem que haver respeito institucional. Não, eu acho que isto é importante. E por isso acho que por causa disso não é justificável. Para além de o armamento utilizado pelos senhores israelitas não tem nada a ver com o armamento utilizado pelos senhores palestinianos. Pá, acho que os palestinianos gastaram 1.2 milhões em rockets. Pronto. 1.2 milhões! Era um passo do jogador fraco. É isso! Pá, se tu vês o que é que Portugal gasta em coisas militares, Portugal, que pronto. Não gasta nada e Exato. bem. E até gasta demais, não é verdade? Gasta demais. Para mim gasta demais. Não, mas eu acho que é verdade e acho que, especialmente tendo em conta isso, não é só a questão da superioridade moral de Israel, mas também a questão de o nível de armamento que tem comparado com a Palestina. Quer dizer, é muito difícil tu conseguires verdadeiramente justificar, no caso de Israel, que estás a fazer precisamente a mesma coisa. Não estás. Não estás. Se alguém te atirar uma pedra e tu lhe mandares com um tiro, não é a mesma coisa. Exatamente. Não é a mesma coisa. É que esta ideia não funciona em literalmente outra situação nenhuma. Esta ideia de ele fez e eu fiz pior. Mas é justificado porque ele fez primeiro. Sim. Isto não existe em lado nenhum. Não é assim que funciona a justiça em Portugal. Não. Olha, um dia quando vier cá o senhor do outro podcast também falemos Tá bem. sobre a justiça. Eu acho que ele não nos ouve, Não. posso falar. Ele Ainda não bem. quer. Mas eu queria que ele ouvisse. Tá bem. Eu queria que as pessoas ouvissem que ele. Você mentiu aqui. Não foi aqui, foi noutro sítio. Mas
calúnias. Chamem Literalmente calúnias mentirosas. Foi o que Chamei o ele fez. Macno da Serra do Açor para vir ao vídeo. Eu acho que era crucial. Mas sim, e para mim é isso. Volto só a resumir a coisa. Acho que toda a questão de Israel para a Palestina é tão simples quanto isso. Não tens uma questão de superioridade moral, de supostamente pertenceres a esta clube de países desenvolvidos e coisas. Depois, gastas mais dinheiro e tens melhor armamento, portanto, à partida, a tua resposta nunca é proporcional. E esta ideia de nós somos os únicos países que dizem onde é que vão atacar. Epá, essa Opá, aí, por não, amor de isso... Deus. Tenham dó. É péssimo. E depois, a quantidade de civis que andam a falecer quer dizer que não andam propriamente a ser atingidos alvos militares. Ou alvos só militares. É tudo bases do Hamas. Exato. Escolas, E, portanto, eu digo, tipo, hospitais, não sei o metidos em quê. todo É lado. muito giro esta ideia de, não sei o quê, pois, mas o Hamas está infiltrado em todo lado. Mas olha, é a vida. Pois é isso. Estamos a ver? Pá, cá os socialistas também estão em Isto todo não- lado e não é por isso que agora vamos atacar os sítios todos. Esse é o problema, seu. Meu. Portanto, todas estas justificações que Israel dá, na minha ótica, são completamente ridículas. Agora, que realmente tem que se encontrar uma solução. Pronto, eu tal como o senhor Daniel Ferreira, sou a partir contra esta coisa de se criarem Estados a partir do nada, não é? A partir de textos Isto mete mais escritos por sabe Deus quem há milhares de anos. Sim. E portanto não sou assim muito. Mas depois, por outro lado, enquanto pragmático, o que está feito está feito. Portanto, agora também não podes acabar com o Estado de Israel, expulsares de lá 10 milhões de pessoas e dizer tipo, voltem para a vossa terra que já não é nenhuma. Parece os ciganos, voltem para a vossa terra. Exatamente. E já os três avós. davam cá. Portanto, agora, não. Portanto, se a mim me parece um erro a criação do Estado de Israel, sim. Mas como é que se resolve o problema? É que nós Pois, falamos. não é? Pá, eu também não sei. Eu também não sei. Eu acho interessante. Eu Era acho que. a Palestina, pronto. Está resolvido. Eu gostei da ideia do Estado laico. Aham. De teres um Estado. Como eu acho que à partida é errado tu teres um Estado que pura e simplesmente a razão que une aquelas pessoas são o facto de terem uma religião comum. Não me parece que a mim a religião deva ser. Não é? No fundo, uma das características de um povo. A partir das características de um povo serão, não é, a sua cultura comum, a língua comum, a história comum, etc. E eu não tenho precisamente a certeza, também eu estou aqui a falar um pouco sem conhecimento de causa, mas eu acho que falar do povo judeu é um bocadinho complicado. Agora já é, nos últimos 70 anos, mas em 1945 ou 48, quando se fez o Estado de Israel, parece muito difícil tu falares de um povo judeu, quer dizer, não se fala do povo cristão ou do povo muçulmano. Mais Uma ou coisa menos. são O religiões. muçulmano mais ou menos. Pronto, Normalmente são terroristas que dizem. Pronto. Mas, sim. Mas à partida, não é? As religiões não são povos, são religiões. E há crentes de vários povos. A Europa é maioritariamente cristã, não é? Depende, os anglicanos Mas isto são um não povo. é o povo cristão. Os anglicanos são um povo. São um povo. Efetivamente, Isso porque já. pronto, só há... Mas aí é um caso raríssimo em que existe uma coincidência clara entre o Estado e a religião. Portanto, para mim, eu, pronto, na minha grande vertente laica, não acho que a religião possa ser uma característica de um povo. Não podendo ser uma característica de um povo, necessariamente não pode ser utilizado, não é, para justificar a autodeterminação desse povo. Logo à partida, o Estado de Israel, para mim, nem devia de existir. Mas, existindo, não é? E não podendo voltar a mandar as pessoas para a terra delas, porque não têm. Vamos ter que lidar com o etnostado. Agora vais ter que lidar. É de género, pronto, já fizeste mal, agora tens que arranjar a forma de atenuar esse mal. Sabes que um dos países, eu estive a ver isto no Tiago, Exato. que é incrível. Acho que os dois países com mais cancros de pele por habitante é Austrália e Israel. Porquê? Porque as pessoas não são nativas de lá. E então apanha o sol na moleirinha.
o seu, no fundo, o seu a sua justificação para o canto Pronto. da pele é Isto apanha é o tipo sol ouvir na agora. Apanham moleirinha. o sol na moleirinha, lá, não são de lá. É Se alguém assim. tiver a ouvir isto em alta voz e depois de repente aparece um familiar ou um amigo qualquer e de repente apanha o sol na moleirinha, vai ser incrível. Não, mas eu acho que é isso. Eu não tenho muito mais para acrescentar sobre o Estado de Israel. Eu acho que há muita coisa que se pode falar. Não sei qual é a tua opinião sobre o Hamas. É pá, eu do Hamas não gosto. Gosto dos. Não gostas de falar ou não gostas Não, dos não. senhores em si? É pá, não gosto do Hamas. Pronto, eu gosto muito da causa palestiniana e tal. Gosta. Mas o Hamas para mim é. Mas é uma organização terrorista. Que é discutível. É discutível. Acho que é discutível. É discutível. Eu estava aqui a ver. Ah, sim, pois, eu gostava mais da Fatah. A Fatah. A Fatah era. Porque pronto, lá está, não eram tão fervorosos e Uhum. também tinham toda uma vertente esquerdista que era gira. Que é o que o senhor aprecia particularmente. Exato, e pronto, de fundamentalistas tinham muito pouco, se não mesmo nada. Aliás, foi de lá que veio o Arafat, portanto, Uhum. em princípio é boa gente. Quer Só dizer- que o Hamas agora está, pronto, está com muito poder e assim é chato. Sim, e eu acho que também estes ataques do Hamas servem precisamente para legitimar e aumentar a sua popularidade. E depois é Quanto mais- aquela coisa, a radicalização de um lado, radicaliza o Exatamente outro, do e outro, o que é outro, cada e o vez outro. mais, quer dizer, a partir do momento em que tu tens ataques do Hamas, o Israel faz a mesma coisa, há uma radicalização e cada vez mais é normal que ambos os lados, sejam israelitas, sejam palestinianos, sintam que, bom, a única forma que nós temos de resolver isto é através de uma guerra. Uhum. É, Aliás, Diga. a Fatah, estava aqui a ver, o primeiro líder é o Mahmoud Abbas, que é bastante conhecido. Uhum. E eles são seculares e defendem a solução dos dois Estados. Ótimo. Portanto, em princípio, sim. Agora, né, eu não percebendo rigorosamente nada de geopolítica do Médio Oriente e Uhum. sobre a história daquela região, Pá, eu tive 16 a isso em França, mas não sei nada também. 16, não 17. Se não teve 17 a tudo e teve um 18 que eu vi as Foi? suas notas. Ah, pois foi, foram Epá, 16. e curiosamente esta está para aí. Está para aí o papel. O papel ainda está para aí. Pá, já acabei de tratar do processo pá, aí há 2 semanas Do quê? do Erasmus, que eu Aleluia! voltei em novembro. Porra, aquilo é uma burocracia. Aquilo foi complicado. Enfim. Bem, se calhar Sim. mudávamos de tema, não é? Que já vamos aqui Vamos. com 20 e tal minutos. O senhor é que Daniel Ferreira hoje é que está a controlar a coisa. Ah, está bem, está bem. Porque hoje, como é presencialmente e tal, é aquela coisa. Que não tem nada a ver, mas. Eu estou não muito interessa. curioso para saber se está bem gravado ou não. Exato. É pá, se isto agora estiver mal gravado e nós É o fim da estivermos a gravar- macacada. Ih, eu ia acrescentar qualquer coisa. Ah, sim, depois ainda há o pormenor e. Eu sei que dá muito jeito a Pedro Fortuna não falar disto, não, estou bem. Então diga lá, o Que que é não que sendo vai essa a intenção inicial de Israel, obviamente o país vem se tornando cada vez mais aquela base dos Estados Unidos no meio do Médio Oriente, a.k.a. a única democracia do Médio Oriente, como eles gostam de se chamar, que pronto, é uma analogia, Sim. democracia, etc. Pá, e isso também dá muito jeito. Enquanto uma coisa der jeito aos Estados Unidos, enquanto muitos países europeus estiverem do lado deles, enquanto Israel for um país forte como é, eu acho muito difícil desafiá-los para alguma coisa. Que é um bocado essa a questão. Sim, isso eu concordo. Eu também, ainda bem que tocaste nisso, porque também era uma coisa que eu ia falar há bocado e Imperialismo, podemos dizer imperialismo. pá. E ainda bem que falaste, porque depois entretanto tinha-me esquecido. Não, que é manifestamente crucial, no caso de Israel, a questão do apoio dos Estados Unidos, porque se não existisse esse apoio, primeiro, e isto viu-se no caso da União Europeia, daquilo que nós já falámos também na questão do Hamas, mas isso também se manifesta no apoio ao Estado de Israel, na forma como a União Europeia gera a sua relação com Israel. Se não fosse também a União Europeia não tem assim tanto interesse como os Estados Unidos têm no Estado de Israel. Sim, sim. Não há tanto, na Europa não há tanto, quer dizer que eu saiba, pelo menos em Quer dizer, Portugal mas a não há União Europeia claramente. como um todo tem algum interesse em Israel ser positivo. Sim, tem interesse em que aquilo corra bem. Agora não tem o interesse dos Estados Unidos de. Primeiro há a questão do lobby nos Estados Unidos. Dos senhores judeus e dos Sim, senhores. Manuel Turi, depois Jorge Soros, 1984, Pronto. aquelas coisas todas. Da questão dos senhores judeus do lobby e também do. Depois também, ao que parece, aquilo também é muito financiado por grupos evangélicos. Isso para as teorias da conspiração, pá, é maravilhoso. É. Dá. E portanto, pronto, quer dizer, nos Estados Unidos deve ser a questão do lobby. Quer dizer, não sei, se calhar há um grande lobby na Europa de. Não é? Pró-Israel, mas que eu saiba não. Não. E portanto, como é óbvio que há algum interesse da União Europeia. Não há que muito aquilo fique- sionismo na Europa. Não há. E portanto, talvez seja
relevante para a Europa, mas não parece que tenha um interesse dos Estados Unidos, porque há um interesse geopolítico, mas depois também há um interesse interno dos partidos, até porque é das poucas coisas em que tanto o Partido Republicano como o Partido Democrata tendem a concordar que, Sim, sim, sim. Israel, sim senhor, é o que Intocável. eles quiserem, é Sim, como sim. eles quiserem, nós mandamos para lá os trocos. Até E podem aquilo ser à vontade. literalmente nazis, mas em versão judeu. Pá, Exato, podem ser nazis, mas ao tranquilo. contrário, que sim senhor. Pá, e portanto, enquanto os Estados Unidos tiverem esse interesse, seja por razões internas, seja por razões geopolíticas, a partida não há muita coisa que tu possa fazer. E por falar em interesses dos Estados Unidos Você vai falar dos e interesses do dos seu Estados Unidos? quintal da América do Sul, Sim, sim. Que é grande, é extenso, verdade. é uma merdade. Portanto, o Sr. Lula, no fundo, formalizou a sua candidatura. Pá, eu acho fixe. A parte que eu mais gostei foi eu se achar que fiquei primeiro candidato. Pareceu, acho que há muita gente que devia pensar nisso antes de fazer candidaturas. Sr. Santana Lopes. Nomeadamente. Claro. Acho que há certas e determinadas pessoas que deviam seguir esse exemplo. Mas sim, continua. Achas positivo? Tu gostas muito do Lula? Não, sim, eu gosto muito do que ele fez no Brasil, apesar de ter feito alianças Sim. com a burguesia. Pá, por causa da cultura da pobreza, das faculdades construídas, e de ter conseguido pôr a esquerda no poder, não só na América Latina, porque isso já vem acontecendo, mas no Brasil, que é um sítio onde isso historicamente é um bocadinho complicado, que foi um país que, tal como Espanha, também não saiu da ditadura assim com um choque ou com uma revolução, mas que foi fazendo uma transição. Pronto, e depois lá está, é dos poucos países do mundo que nunca teve uma reforma agrária, portanto tem todos aqueles terrenos por ocupar e tal, depois tem a questão da Amazónia. Se bem que o Lula também não teve muito bem nisso, mas adiante. Verdade. Teve bem só não acabar com a pobreza. Pronto, exato. E depois, mas isso é passado e tal, pá, eu concordo, porque não há Lula para sempre, não sei o quê, etc. Sim. Agora, neste momento, com o Sr. Bolsonaro, pá, não é o Ciro Gomes, que parece que veio direitinho da Europa, nem o centro-direita que vão conseguir desafiar o Bolsonaro numa segunda volta, e muito menos aqueles Hadads e... pá, eu pronto, cada vez mais me mentalizo que o Sr. Lula não só é a única pessoa que pode desafiar o Bolsonaro eleitoralmente, mas também é a única que pode tirar diretamente votos ao Bolsonaro. Porque houve muita gente que votou no Bolsonaro e que, se o Lula se tivesse candidatado, tinha votado nele. Porque a América do Sul tem estas coisas, não é? Portanto, no fundo, para si, Lula da Silva foi muito bom no passado, giro e Foi. tal, combate à pobreza e tal. Amigo de Cuba e da Vuvuzela. Verdade. Mas, e agora é importante porque à partida só ele ganhará ao Bolsonaro. Não digo só ele, mas dos hipotéticos candidatos, sim, é o É o que mais. provavelmente fará. Não era uma questão de probabilidade, era, se fosse com o Lula era quase uma certeza. No fundo, esse é o seu take. Tá, depois, quer dizer, no ponto de vista de ganhar ao Bolsonaro, também concordo. Eu acho que ele parte de uma clara pole position dos candidatos de esquerda para ganhar. Para ganhar ao Bolsonaro. Mas porque ele seca forma... tudo o que está à sua esquerda. Sim. Que assim o Lula se candidata, pronto. Pronto, portanto, também não me parece que Bolsonaro seja uma pessoa particularmente difícil de ganhar. Tudo dependeria também como é que a direita brasileira depois também se posicionaria. Especialmente agora no segundo mandato, é como o Trump, mais ou menos. Exatamente, porque, quer dizer, os níveis de popularidade estão baixíssimos e de certa forma é muito parecido com o Trump também pela questão também da pandemia. A forma como foi Mas gerida o a Bolsonaro pandemia. ainda foi pior. Não, exato, mas por isso mesmo. E se a pandemia provavelmente foi a razão pela qual o Trump não ganhou a sua reeleição, eu acho que o Bolsonaro é isso. Sendo a gestão muito pior, consequentemente os efeitos da má gestão serem muito maiores e muito mais visíveis. O que se viu no Brasil não se viu nos Estados Unidos, nem de perto nem de longe. E depois é coisa da maior parte dos argumentos que foram usados contra o PT na primeira vitória do Bolsonaro, que era da economia estar a cair, estar em crise, do preço do real estar, enfim, da corrupção e não sei o quê. Nós vamos vendo no governo Bolsonaro exatamente os mesmos defeitos, com a agravante que não faz tantas coisas positivas como apoios sociais. E portanto acaba por ser um bocado difícil de um ponto de vista lógico. É só defeitos e não há virtudes. Pois, pá. Não, quer dizer... Não digo que não se possa dizer, pronto, que o governo não está mal, só que depois, então, mas não criticavam o PT por não sei o que e tal. Não, mas eu acho que neste caso o governo está manifestamente mal. Sim, está mal, mas pá,
Mas não só na questão da gestão da pandemia, de tudo, quer dizer. A questão é que a pandemia acaba por agravar todos os problemas que o Brasil já tinha. Ou por desculpar. Também. Sim. Porque depois há essa questão, pode dizer, pô, porque a pandemia a gente não teve culpa, não sei o que com aquela voz dele. Agora do meu podcast imitações. Foi principal Luís Franco Bastos Daqui a bocado já agora. chega Bruno de Carvalho depois da segunda mini. Exatamente. Agora pensa que é o Luís Franco Bastos. Não, mas é verdade, e não só as questões da pobreza, mas a questão da violência. Por exemplo, há 2 ou 3 semanas podíamos ter falado disso, mas não falámos. Morrem 25 ou 30 pessoas numa operação policial. Sim, sim, Quer dizer, isso é uma coisa completamente inadmissível. Porque depois é aquela coisa da pobreza puxar o crime sempre. Claro que sim, e o crime, quer dizer, e depois o Brasil também tem essa questão do crime estar completamente impune, e a questão é quanto mais liberdade tu tens para cometeres crimes, mais à vontade te sentes para o fazer, como é óbvio, mais grave eles ficam, maior há a ideia de tentares controlar territórios, a falta de autoridade leva sempre à criação de uma autoridade paralela. Neste caso, por exemplo, em Itália, no sul de Itália, foi a questão da máfia. Nova Iorque, e exatamente, Nova Iorque também tiveram a questão da máfia. O casal ventoso. Também tiveram a questão da Mas máfia. também era uma espécie de autoridade que havia lá que não era do Estado. E no Brasil, isso vê-se. Em muitas zonas do Brasil, vê-se essa autoridade paralela. Especialmente perto das cidades grandes. Sim, e isto vê-se em muitos países e muitos regimes do mundo. Isto não tem rigorosamente nada a ver com regimes políticos, não tem nada a ver com sistemas políticos, tem a ver com o regime político brasileiro, é como se fosse uma coisa sim, particular. Uma coisa muito não é? particular. Tem a ver por simplesmente com isso. A partir do momento em que não há autoridade, tende-se a criar autoridade paralela àquela que é a autoridade normal, que é a do Estado. E portanto, havendo essa impunidade, tenta-se criar a autoridade. Neste caso, depois acaba por acontecer um bocado o que acontece no México, e no Brasil acontece a mesma coisa. Criam-se várias autoridades paralelas ao Estado que também competem entre si, porque tu, à partida, é muito difícil competir com o Estado. Ou tu substituis ao Estado, não é? Um bocadinho como os senhores do Hamas tentaram e de certa forma conseguiram fazer. Sim. Ou então tu também não lutas. Por exemplo, a máfia ou um cartel ou etc. também não se tenta propriamente substituir o Estado, tenta suprir a necessidade de autoridade. Quer dizer, e tentam ganhar com isso, não é? Não, Sim, com certeza. Por caridade, não é, agora vamos não é aqui por proteger caridade. as pessoas que manda aqui o Estado. Sim. E não é propriamente proteger as pessoas que fazem. Sim. E portanto, aqui claramente. E no Brasil foi isso exatamente o que aconteceu. E no caso dessas 30 pessoas, cada vez cria-se essa autoridade, criam-se essas autoridades que se contestam umas às outras, existe uma grande impunidade, existe uma grande liberdade, faz-se muito dinheiro, também há mais armamento, liberdade para fazer o que queres, e depois a certa altura, como é óbvio que o Estado tem que intervir e tem que, a certa altura, não é? Só que depois a Make a corrupção statement. também entra na polícia e no Claro, Estado. e depois quando vais entrar, não é? Por exemplo, entrares aqui em Portugal, em qualquer lado, a necessidade que a polícia tem de intervir e a forma como intervém não tem nada a ver com o Brasil. A partir do momento em que tu tens organizações institucionalizadas fortemente armadas, Sim. não tem nada a ver com pequenos gangues de Lisboa. Aqui só temos polícia ameaçadora com futebol. Não é? Verdade. Ou quando a direita está no governo e com austeridade, não é? Assim, Pronto, assim também há aí umas coisas. Mas sim, pá. Por exemplo, problemas a nível dos bairros sociais e tal, onde aqui vão 2 carrinhas, pronto, no Brasil vai o exército. Não, mas é isso. Mas normal, porque a polícia no Brasil não vai fazer este tipo de operações. Mas é que a questão é que nem conseguem. É que já chegaste a um ponto em que. O Brasil não tem uma GNR, não? Se calhar fazia falta, não? Pois, se calhar. O senhor é um fervoroso adepto também da GNR. Epá, eu não sou adepto da polícia pública. Mas sim, acho que a separação entre a PSP e a GNR faz sentido. A separação dos poderes, tu, né? Deu em direito. Na verdade foi Montesquieu que realmente criou a separação das polícias. Montesquieu diz assim, as polícias não podem ter um monopólio. Foi Montesquieu Costa. Vamos ver, foi o Sr. Montesquieu António Costa que disse realmente as polícias devem ter poderes separados e jurisdições separadas. Exatamente. Foi no fundo, foi inspirado em Montesquieu. E agora vai haver alguém nos comentários que diz não sei o que, mas não foi Montesquieu que foi responsável pela separação de poderes e não sei o quê. Pronto.
Pá, toquem em relva. Matem-se. E no final, quanto tempo é que andamos já agora? Devemos ir para aí nos 34. Que número tão preciso. Epá, perfeito. Porque eu estava a controlar que era 2 minutos a mais do que no jogo. Ah, ok. Eu estava a ver, pá, é que foi na murcha, não sei se as Ainda pessoas temos estão tempo a perceber. falar. Temos. Era só isso que eu estava a pensar se não nos estávamos a alongar muito ou não. Mas no fundo, nós, tanto lero-lero e não sei o que é que achas do Lula e da sua candidatura. Eu estava a tentar não responder a isso. Muito Eu bem. estava a tentar falar só sobre o Brasil no geral e não sobre o Uhum. Lula no particular. Porque se calhar a candidatura não veio no momento certo. Então quem é que era o candidato certo? Pergunto eu. Depois Pedro Cristina fica ali entalado. Encabacado e pronto. Não, primeiro, quer dizer, se o homem acha que tem condições para se candidatar e à partida tem, não é? A partida está na pole position, quem sou eu para dizer não, realmente isso não fez mal. Porque a esquerda acho que ainda nem sequer apresentou nenhum candidato. Nenhuma esquerda. E é um bocadinho. As eleições são em 2022, não é? Uhum. Mas toma posse no dia 1 de janeiro de 2022 ou as eleições são só em 2022? Pensei que eu não sei. Porque se as eleições forem só em 2022, se calhar é um pedacinho prematuro, não é? Chove. Isto é aquele momento de pesquisa que nós devíamos fazer antes do podcast, mas não fazemos. Uhum. Não, pá, porque nós sabemos os temas que vamos falar, mas não sabemos o que é que vamos dizer. Exatamente. Isto é toda uma capacidade de improviso. Eleições Brasil. Não, acho que deve ser mesmo em 2022. Porque as de 2018 foram em outubro. Pois, exato. Portanto, ainda demora. Ainda vai demorar. Pá, o Sr. Lula ainda tem 1 ano e 5 meses. Epá, pois não é. Teres 1 ano e meio parece-me um bocadinho prematuro nesse sentido, mas eu percebo que ele também tenha que ganhar capital político e agora ao menos passa 1 ano e meio a falar. Uma coisa que ele também gosta. Especialmente falar mal do governo do Bolsonaro. Exatamente, e assim ao menos tem completa legitimidade, quer dizer, a gente tem legitimidade, mas ele tem assim uma razão para o fazer. Eu só queria também deixar uma pequena Ou será que nota esta candidatura do Lula vai ser tipo aquela de Mário Soares em 2006? Não acho que não. Pá, não, claro. O Mário Soares claramente já era. Olha, e uma comparação positiva também, se o Mário Soares se calhar já tinha passado o seu tempo não só politicamente, mas também se calhar em termos de idade. Lula da Silva também já tem 76 ou 77 anos. Pá, não acha que é um bocadinho velho demais para ser Presidente da República? Assim, sabe que eu, enquanto marxista-leninista, É estou até à habituado morte. ali no. Até que a morte nos separa. Ali nos anos 80, só pá, os funerais de dirigentes soviéticos uns a seguir aos outros, não é? Portanto, isto para mim. Para si não a faz idade não confusão. Não, pá, a idade de espírito é uma coisa que me. A idade de que me- espírito. É uma coisa que me chama mais a atenção. Por exemplo, o Sr. Cavaco não é que esteja de idade muito velho, mas está claramente muito velho. Já claramente acabado. Pois é isso. Mas o senhor, pronto, o Lula da Silva claramente não está. Eu sei que ainda não estamos na parte do Sporting, mas é um bocado como o Dias da Cunha. Ainda não está assim tão velho, mas pá, está completamente Muito acabado. Ok, de facto, nesse caso. Depois se olhares para o Berlusconi, que está a caminho dos 90 anos. Epá, mas está ótimo, por acaso. Mas também são as plásticas. Pois é Eu isso. também sei. Pá, por acaso, Com a mãe de falar nisto, cabeça e nunca agora teve não- bem. Mas agora. Vai, então desde que levou com a estátua, Exato. aquilo, pronto, foi de mal a pior. Epá, por acaso, uma questão interessante. Pá, tu sabe que que idade é que Pedro Mexia tem? Eu sei que ele parece mais velho do que é. Pá, muito mais. Porque ele tem mais ou menos a idade do João Miguel Tavares e do Ricardo Araújo Yeah. Pereira. Pá, fiquei completamente estupefacto. E que idade é que Carlos Vaz Marques tem? Parece um bocadinho mais velho. Pá, 10 anos mais velho que o Pedro Mexia. Depois eu calculei porque ele. Epá, e o Pedro Mexia parece 10 anos mais velho que ele. Aham. Porque ele uma vez escreveu no dia 25 de Abril, eu até te mandei na altura, não é? Sim, Um texto sim, sobre sim. pronto, que ele estudou na nossa escola primária, não é? Tal como Dário é Sugo. Portanto, pronto, nós temos todo um historial de gente. Verdade. Soríssima. Desde a minha mãe até. Dário é Só gente Sugo. famosa, só gente famosa. Sim. Mas, pá, sim, foi. E então aí eu podia fazer mais ou menos as contas à idade do homem, mas não. Assim. Não, mas ele tem 50 e tal anos, pá. 57, acho eu. Pá, fica completamente. Isto tudo por causa da idade de espírito, lembro-me agora. Pá, fiquei mesmo estupefacto, pá, há 2 ou 3 horas. A idade de espírito tem 70 anos. Pois É um centrista de 70 anos. Mas eu por acaso eu acho que ele devia ter 20 anos e já parecia ter 60. Eu acho que ele nunca passou dos Porque era 60. na altura parecia ter 60, porque eram outros tempos. Exatamente. Então, E eles então, não é tão conservador assim e tal, não sei o quê. Agora, se calhar é muito mais. Mas lá está, ele é conservador, não é reacionário, são coisas diferentes. São coisas diferentes.
Ahm, Pá, eu acho que isso tem que ser. Apesar de pá, pessoas conservadoras, sabe que eu para mim não gosto. Como a nossa Tenho amigos amiga que são- Toreira. Que o senhor tem um pós especial. Eu acho que ela também não ouve isto, pessoa sorte. Não. Certeza absoluta. Mas há pessoas que por isso simplesmente sou errado. Epá, houve uma vez em que ela disse que era uma feminista pró-vida. Eu só Uma espero- não, várias. Esse é que é o Ah, disse problema. várias. É que não lhe saiu da boca. Ela diz aquilo. Não, eu só ouvi isso uma vez. Pá. Eu acho que ela lá no carro disse outra vez. Disse. Disse. Capaz. Daniel Ferreira quase que punha a moça a chorar Quer dizer, por causa do avô. a falar da reforma agrária. Ai, não sei o quê e tal, que ameaçaram o meu avô e eu. E bem, pronto, a mulher foi. Ai meu Por Deus. isso é que o senhor depois tem que pagar os jantares. Pá. Mas eu Isto ia vai jantar com ela pulsar. alguma vez. Bom, a partir de agora é mesmo bom que a moça não ouça isto. É. E é melhor ficarmos por aqui. Exato, porque com estas senão- conversas. É. Mas sim. Mas tinhas mais algum tema na manga? Eu tinha mais um tema na manga. Que agora Tinhas não- um tema na manga, mas é um daqueles temas da algibeira ou era. Não, pá, até era qualquer coisa que tinha acontecido que não me lembro agora assim de repente. Ainda temos o Sporting, não é? Ainda temos o Sporting. Pá, eu. Deixa eu lá ver. Epá, não. O meu grande tema da algebra que eu pensei foi este logo do início, que era de pagar contas. Pagar contas. Pagar contas, pá. Que eu acho que deve de facto ser sempre Podes separado. falar dos convocados? Ah, não, isso vem. Pá, não tem a ver com o Sporting. Quer dizer, tem, podemos deixar para o Sporting. Podemos deixar para o Sporting, estão lá uns quantos. Pá, não sei, acho que temos que passar para o Sporting. Não sei que o senhor tem algum tema da algebra assim de repente. Não, pá, só se eu de repente abrir aqui o Twitter e ver o que é que me está. Então se calhar devíamos fazer esta uma pequena rubrica O que que é que me está era a passar na twitter.com Exatamente, twitter.com. Portanto, vamos ler tweets. e ver pequenas coisas, não, mas só coisas que possam ter no interesse para uma discussão, não é? Extremamente ansioso por começar a trabalhar e de ver uma casa e um carro ao banco para o resto da minha vida. Pá, depois. Se eu morrer cedo, deixo cá a fiador. Não se preocupe, senhor gestor. Pronto, isto em princípio é positivo. Isso é muito importante deixar fiador. Alguém pagar. Por falar disso, por falar em fiadores, agora lembrei-me. Então, o que é que o senhor acha da audição ao novo banco? Das audições parlamentares? Ei, eu não prestei atenção, pá. O senhor não prestou atenção? O novo banco, pá. Aquilo tem já- conteúdo humorístico muito positivo. Eu só vi o do Sr. Do Luís Luís Filipe Vieira, Vieira. da Vila. E viu o que Trento Figueiredo a dizer. Pá, houve muitas vezes, que homem, não sei. É pá, calma. Mas achei mal, achei mal. É. Achei mal. Oh, mas aquilo é só uma referência à bola. Não, achei mal. Achei mal só por uma razão muito simples, porque acho que o Luís Filipe Vieira foi lá com a narrativa de que eu só estou aqui porque estou presidente do Benfica. E todos eles fizeram um grande esforço Para não para falar do nunca falar do Benfica. Benfica e nada. Sendo Todos que os uma deputados, das pessoas todos deve os explicitamente, partidos. o senhor não está aqui porque é do Exatamente. Benfica. Epá, e depois ele, mesmo no final, diz isso. E depois acho que eu só acho mal porque acabou por lhe dar um bocadinho de razão. Ou pelo menos abrir a porta para ele dizer: vê, não estava aqui porque era presidente do Benfica, então de onde é que vem esta Isto está tudo pergunta? contra o Benfica. Há dois tipos de pessoas. Há o tipo de pessoas que dizem que o Benfica manda em Portugal, há tipo de pessoas que dizem que Portugal está contra o Benfica. E portanto acho que foi mal por causa disso. Porque acho que de certa forma abriu um bocadinho a... Acho que imaginemos, se fosse mesmo contra o Benfica, não sei o que, podia ser uma piadolazinha. Ou se ele não tivesse ido com essa narrativa, etc, podia ser uma piadolazinha. Pá, tendo em conta que estava a fazer esse grande esforço para não referir o Benfica naquela audição parlamentar, para ele referir, acho que foi um bocadinho... Pá, mas rimo. Do ponto de vista humorístico foi positivo. Mas acho mal, achei um bocadinho mal. Mas então que tweet é que o senhor tem bem? Não tem nada. Então não. Não tem nada de Deixa eu ver o jeito. que é que tenho aqui nos tweets Qual guardados. é a sua opinião sobre... Lembrei-me agora. Sobre pessoas que querem estudar antropologia, Pá. sociologia e estudos Estudem. africanos. É um bocado que estudem, mas porquê? A santíssima trindade dos cursos superiores. Mas porquê especificamente esses três? Não, eu depois explico. Tens os estudos asiáticos, os estudos europeus. Tem. Qual é que era o seu favorito de estudar? Por um lado, estudos europeus, porque eu já sei muitas coisas e então estava menos. Era tudo uma questão de facilidade. Por outra, a sociologia era capaz de ser mais interessante.
Mas antropologia também, pá. O estudo do homem. Tens razão. Mas a antropologia era mais como mestrado, que é menos tempo. Eu só vou saber umas coisas para poder mandar umas postas pescada no Twitter. Que agora, pá, eu já sou finalista, já posso. Já pode fazer um mestrado. Mas se eu estava a pensar fazer mestrado já agora. Dê conselhos aos nossos seguidores. Ora, tenho aqui um bom assunto. Estava aqui a ver um dos itens Então. salvos. Aquela coisa que cada português consumir anualmente 12 litros de álcool e estamos lá em cima. Eu acho que na isso é Europa. pouco. Não, 12 litros de álcool. Ah, não é tipo de bebidas alcoólicas. Não, é álcool. é bastante. Para... E se pensares por cada pessoa que não bebe, porque há muitas pessoas que não bebem. Sim, ok. Porque isto está um bocado entranhado na cultura portuguesa, não é? Pá, bebe-se muito. Isto agora dá para todos um Pá, mas 12 litros de álcool, portanto de álcool puro, não é? álcool puro. Mas imaginemos, eu não sei fazer contas que eu não percebo nada de biologia nem nada disso aí. Mas por exemplo, imaginemos. Biologia. Sim, porque das químicas e não sei o quê. Não, a questão é. Pedro Fortuna é de humanidades, como já devem ter percebido. Como é que, não é? Tu, imaginamos de whisky, uma garrafa de whisky, Ah. quanto disso é que é álcool? É Pá, aquela deve coisa ser de 50%? É o volume. Portanto, 50% daquilo é álcool. É álcool. Ok. Portanto, se eu beber, imaginemos, não se fazem garrafas de litro de whisky, acho Mas eu. se fizessem era meio litro de álcool 24 garrafas por ano. por ano de whisky. Pá, é bastante. Cada pessoa que não Mas bebe então, na uma foi de cerveja 48. é pouco, porque imaginemos, imaginemos, uma pessoa A estava a cerveja pensar. tem 6. Eu acho que sim, tem 4, 5, 6. Tem mais que as alemãs, isso eu sei. Sim, As mas eu alemãs acho que são 4, um bocado 5, aguadas. 4,5, 5. Se Pá, for- só 5%. Se passamos 5 é para fazer as contas assim redondas, não é? Yeah. Portanto, 20 garrafas de cerveja é equivalente a uma garrafa de álcool. 20 garrafas de cerveja equivalente a uma garrafa. 33. Pá, de qualquer coisa, quer Sim, dizer. ok. 20 garrafas de cerveja equivalente a uma. Uhum. Ou seja, Portanto, 20 vamos fazer as contas litrosas, por litrosa. 20 litrosas é uma litrosa de álcool. Ok. Ou seja, pronto, no fundo 240 Litrosas. litrosas é o que se É. bebe por ano. Não, mas os portugueses têm muita coisa do vinho. E o vinho tem mais, tem 12, 13%. Portanto, pronto, são só 120 garrafas por Sim, ano também, não é... Por pessoa! Por pessoa! Por pessoa! Tem uma Não família. é por agregado familiar. Num país E de depois, bêbados. não é que eu estava a pensar que era de bebidas alcoólicas. Eu estava a pensar, 12 litros de bebidas alcoólicas não é muito Não, difícil é de pouco, fazer. é 1 litro por mês. Sim, exato, é tipo, era tu beber, quer dizer, uma pessoa beber 1 litro de cerveja ou 1 litro de vinho por mês, todos os portugueses quase fazem isto, a não ser os Por dia, abstémicos. cara. A não ser os abstémicos, não. Olha, Há pessoas com 15 ou mais anos, eles não contam só maiores de idade. isso é importante, porque também há muito underage drinking em Portugal. Isso é normal. Pá, e segundo a análise da Mas é OCDE, bastante álcool então. isto nos países que eles analisaram, os homens consomem 19.4 e as mulheres 5.6. Portanto, nós enquanto nós à partida, não é, Daniel Ferreira, consumimos pá, aí 300 a 400 litrosas Pá, isso. por ano. Epá, mas não me admirava. Mas, pá, sabes? não me admirava. Mas assim, visto nessa perspectiva, parece muito. Yeah. Porque eu não Mas nós acho. somos portugueses, temos o Não, porque por alcoolismo exemplo, eu não socialmente acho que nós aceito. os dois bebamos muito. Não é? Mas também não bebemos pouco. Sim, sim. Pá, Bebemos não o acho que normal. sejamos alcoólicos. Sim, sim, sim. Não é? sim. Acho que para jovens de 20 anos, universitários de 20 anos, Portugueses. portugueses consumimos Sim, uma sim, quantidade sim. perfeitamente normal, que é já de si expressiva, de álcool. Não é? Olha, ainda por cima estima-se que nos próximos 10 anos os portugueses tenham uma esperança média de vida reduzida num ano devido a doenças e lesões provocadas pelo consumo diário, que é no fundo cirrose e acidentes de carro. Devem ser essas as Sim, causas. e acidentes de carro. Sim, pá, porque doenças e lesões. Lesões, está bem, está bem. Portanto, mas os acidentes de carro é de quando se bebem. Incrível. Portanto, em Portugal as pessoas são um bando de alcoólicos. É esse o resultado do estudo. Pá, sim. Dizem que a Alemanha ainda tem um registro mais preocupante. Meu Deus. Nós, nem a beber álcool somos melhores que a Alemanha. Sempre na casa da Europa. É impressionante, pá. Que ridículo. Agora vamos ser liberais e dizer que Portugal não produz porque as pessoas bebem. Eu acho que isso era o que qualquer liberal diria. Acho que sim. Mas não parece ser por causa disso. Eu acho que Portugal produz o que produz porque as pessoas bebem. Exatamente. Se não bebesse, ainda produziu Era pior. menos. Estavam mais tristes. É verdade. E as pessoas, toda a gente sabe que uma pessoa deprimida. Por acaso, agora aqui, só para terminar, uma pequena questão. Só para dar aqui um pormenorzinho que espero que uma pessoa não se alongue muito. No outro dia,
Estava a falar com um amigo. Sobre essas questões da eficiência, da produtividade e não sei o quê. E ele disse, os portugueses trabalham 60 vezes menos que os holandeses. Tem muita noção que as pessoas acham que a produtividade é o ritmo como tu trabalhas, simplesmente. Não é as horas de trabalho. Sim. Isso trabalhamos mais. Sim, trabalhamos bem. E a questão é, porquê, por obra e graça do Espírito de quem é que a produtividade e a eficiência é que são as coisas mais importantes de uma sociedade? Não são. Claro que não, o combate à pobreza e à exclusão Não social. é o bem-estar geral da sociedade, mas não é isso a exclusão Mas social. o não sei bem-estar que sem o interessa. combate à pobreza e a exclusão social. Isso são os chavões do partido. Os chavões do partido. Não, os chavões do partido é política patriótica e de esquerda valorizar a produção nacional. Caralho, mas isso os portugueses fazem muito no consumo de vinho. É verdade. Valoriza-se muito a produção nacional. E de cerveja. Mas acho que às vezes as pessoas não têm bem noção. Não. Quando compram garrafas por 3 euros no supermercado, as Sim, pessoas sim. devem achar que aquilo em França também custa 3 euros. É que Daniel Ferreira, desde que foi a França, é que descobriu o preço das coisas. Pois. E descobriu que tudo em Portugal há certos e determinados produtos que são considerados bens essenciais Porque e por isso baratíssimos. se tu vais, por exemplo, eles não têm continente, obviamente, se vais tipo ao Auchan lá e ao de cá muitos produtos têm o mesmo, só que depois tens aquelas coisas, os cafés, os vinhos, essas coisas assim, que de facto há uma diferença considerável. Há uma diferença substancial nos valores. Percebes? São bens essenciais em Portugal. E mesmo nos legumes e frutas e assim só não há por causa da PAC, porque senão também era mais caro. Uhum. Pronto, pá. Mas eu acho que nós agora já devemos estar nos 40 e tal minutos. Depois deste. Já estamos pequeno nos 40 e 51. 51. 51. Porque há 7 minutos de compensação. Para quem Aham. dizer. Pronto. Então nós estamos As 50. senhoras do Benfica estão sempre no chão, o que me está a incomodar um bocadinho. Não sei se nota que eu estou nervoso. Daniel Ferreira passou todo este podcast desconcentrado porque. Porque tive a olhar para a televisão, mas eu ouvi tudo o que se passou. Até ouvi o que eu disse. Mas vai lá. Portanto, tudo. Nós devíamos era tentar acabar antes da primeira parte acabar. É? Que era para Faltam ser. 2 minutos. Exato, que era para ser. Porque houve 7 minutos de compensação para verem o quanto as senhoras andaram no chão. Aham. Portanto, eu acho que nós agora temos que ir para a questão que é então e o nosso Sporting. Então o nosso Sporting que só não convocaram, para a minha infelicidade, o grande João Mário, nem o grande Gonçalo Inácio para o Sub-21 sequer. Verdade. Foi o que me Verdade. faltou. E outra, aquele João Mário do Porto para o Sub-21 também havia de ter ido e não foi. Mas houve mais alguém que também era para ter ido e não foi, pá. Não, o Nuno Santos é que queria ter ido. Mas isso é mesmo uma questão de vontade, só se for. E o Porro não pode ir à de Espanha e tal, sei nada. Pois é. Por causa daquela última jornada. Em que. Ainda por cima, fogo, mas ali tens jogado o grande João Pereira de Inês. Eu também acho que seja. Nós. Aliás, João nós, isto tem que ser falado, nós ganhámos 5-1 ao Marítimo com Luís Neto, João Pereira e Vitorino Antunes como capitão no mesmo 11. É mau. É excelente. E só sofremos um gol com o terceiro guarda-redes em campo. E, verdade, com aquele ranhoso do André Paula. Que já tem 24 anos, por acaso. É? É. Tu deves dizer que os guarda-redes do Sporting só o Patrício é que foi cedo, porque depois os outros têm que ser. Mas nós falámos disto numa outra coisa, mas agora parece que o senhor Gai vem mesmo. Fogo, não. O senhor está. Eu, por acaso, tenho um amigo do Braga, que eles existem. E que Existem até ouve pessoas este do podcast. Braga? Existem pessoas do Braga Que que é não que são do Benfica. Mas vais identificar a pessoa, não? Não vou identificar porque é louco. Tá bem. Portanto, ele sabe quem é. Portanto, ele disse mal. Ele disse uma coisa que tu Não, consideras ele disse errada. assim, ele Portanto, disse eu não assim. queres envergonhar. Muito bem, portanto o Sr. Gaio vem para o Sporting. Obrigado. Porque de facto o Gaio é um jogador que eu não. O senhor não aprecia. Como tapa buracos, ok, mas não. Mas eu acho que é para isso que ele serve, não é? Também estão a dizer que vai vir o Carlos Mané. Quer dizer, o Carlos Mané, aqui há 2 anos que o Sporting estava coisa, não é? Como estava. E o Mané Não estava servia. em forma. Não servia, mas Agora, depois agora está não sei serve. quanto tempo lesionado do Rio Ave por causa de descer de divisão, não. Isto Não, agora é realmente Carlos temos Mané. que... eu acho que isto vai ser um favor de alguém ao Mané. Aham. Tipo, alguém na estrutura do Sporting gosta muito dele e decidiu, não vais esperar à segunda divisão, Sim. nós vamos te pescar só para te emprestar outra vez a... Não é que o Rio Ave vá descer, mas é porque que fizeram também. Foi fraquinho, né? Foi fraquinho. E o Rio Ave ainda por cima é uma equipa tão bem gerida. Pois é. E eu acho mal. Outra equipa bem gerida que eu tive pena foi o Farense. Verdade. Você dava com fé.
Nos últimos jogos já não, mas estava com vontade. Também estava com vontade. Depois foram 4-0. Mas o grande Estoril Praia subiu a divisão e foi campeão. É verdade, é E verdade. foi campeão, pá, isso é bom. Portanto, aparentemente não vamos encher a primeira liga de equipas do Norte. Ainda vem o Exatamente. Estoril. Ainda bem o Estoril. Pronto, agora o grande Vitória, Sadino. Exatamente. Mas andam naquela coisa da subida para a segunda, não sei como é que ele Mas está. acho que estão um bocado. Acho que estão fracos. Portanto, Porque eles fizeram bem a época regular, agora não sei como é que eles ficam agora. não é fácil. Vão parar à terceira. Olha, está ali a dizer que vão jogar hoje. Com o União de Leiria. Ui, União de Leiria. Pá, pois eu estou num grupo Outras lixado. vedetas. Opa, e olha o Amora. Sim, do sim, JJ. o Moura e do grande Simão Duarte. Exatamente. Olha, com o Real. Giro. Realmente é que falta. Pá, mas então desceu o Farense, o Nacional e potencialmente agora o Rio Ave. Pois é. Vai jogar. Pá, mas o Rio Ave com Acha que não vai o Aroca ou com o Vizela. É pá, sim, também não Pelo amor de acredito. Deus. Também não acredito. Pá. Não, e é isto. Mas tens mais alguma coisa a acrescentar? Quem é que era aquela pessoa? Quem é que para ti o Sporting é aquele jogador que se devia ver livre? Eu sei que há sempre os patinhos feios e que era fácil Que é o teu ver patinho feio. Luís Neto, Nunes, João Pereira. Que o pessoal gosta. Não, João Pereira não embirrou muito. Mas os Não, outros João dois Pereira não gostavam engarrou muito. Se eu começar aqui a pensar. Quem que é nós que fomos para- campeões, então eu sinto-me Exato, mal em tipo, mandar é pessoas chato em embora, mandar não é? pessoas embora, não é? Até porque eu acho que este plantel estava muito bem construído. Porque Também nós acho se olharmos para os Tinhas plantéis um bocadinho de antigos, mesmo quando ganhávamos coisas, dizemos, não há aqui jogadores que. Epá, eu tenho outra pergunta. Quem é o jogador? Vais comprar uma camisola este ano para ter o símbolo, né, de campeão. Ainda por cima da Nike, deve estar baratinha. Mais de 80 euros, de certeza. Pá, quem é que arranjavas para. Qual era o nome que punhas atrás? É para o Coates, que eu não me vou arrepender. Quando ele começar a marcar autogolos para o ano. O senhor, Coates, sempre Coates. Começa por o casaco, por cima. e O tal. Simão, eu não sei se uma vez apanhaste isto, mas o Simão é que por causa do Simão Sabrosa. Pá, e ele chama-se Simão, não é? Tem um nome na camisola Simão. Uhum. Epá, tu não sabes a quantidade de vezes que o homem no estádio. Então, É, Simão, não, não, Lampião, não sei Yeah. quê. Vais dizer, a quantidade. Olha, o Zitano é de Lourosa. Aham. Tu não sabes a quantidade de vezes pá, que isso acontece. E o homem dizer, ah, meu nome. não sei. Pois, Pá, é Simão ridículo. tem anticorpos. Pois é, outra coisa, pá, eu tinha pensado em fazer um tweet com isto, que ainda faço, que o pessoal não. Também não houve muito isto também. Exato. Pá, se o Ronaldo vier por obra e graça do Espírito Santo É bem este ano ou bastante, no próximo sim. para o Sporting, por amor de Deus, não lhe deem a camisola amaldiçoada. Do 7. Pá, deem-lhe o 28. Eu acho que eu ando ao 28. Porque o 28, pronto, primeiro foi o Sr. Simão, que garante, não é? Ah, Mas quando jogou no Sporting, sim senhor. Exatamente. Foi o João Moutinho, o Bas Dost, agora é o Pote que tem o 28. Portanto, aquela camisola, pá, está abençoada. tá abençoada. E foi a que Cristiano Ronaldo usou quando cá teve. Exatamente. Portanto, em princípio. Foi ele que abençoou, sem dúvida. Em princípio é mudar o Sr. Pedro Gonçalves para a camisola 10, não é? Que é uma Exatamente. coisa- Que é uma camisola de jogador da bola. Não sei quem é que tem agora o 10, mas. Ah, Eu acho que não tem porque era a do Vieto, que depois foi embora. Foi embora, é verdade. Uhum. Também foi campeão ou não? Porque ele jogou. Sim, e marcou o gol do empate contra o Porto. Portanto, E na depois, primeira volta. entretanto, Foi embora. Sim. Senão não só não tínhamos sido campeões invictos, como naquele jogo que ganhámos ao Boa Vista não tínhamos sido campeões ainda. Verdade. Verdade. E estão ali a passar agora na televisão os convocados da seleção de sub-21. Exatamente. Assim se vê a crise da formação do Sporting. Exatamente, é verdade. Pá, o Rui Jorge está muito gordo. Pois está. Mas pronto, epá, eu acho que se calhar acabamos isto, porque isto não é aquela altura em que nós estamos mais concentrados a ver a televisão do que a fazer o podcast. Uhum. E depois as pessoas começam só a perceber disto. Sim, e é um Depois bocado dizem, chato. epá, vocês são péssimos, São vocês amadores, horríveis." uma pessoa São anda amadores aqui e tal. a sacrificar-se para vos Anda uma ouvir. pessoa a pagar para vos ouvir Exato. e vocês nem o microfone têm e tal. Portanto, é agora a altura que eu concluo. Por favor. E assim se passou mais um episódio de Calúnias Mentirosas. Nós voltamos para a semana.